Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. Iniciaremos a unidade 2, que vai tratar das políticas sociais no Brasil. Vamos para o slide 1. Vamos iniciar pelo objetivo do capítulo 2, que é conhecer as principais políticas sociais em curso no Brasil, enfatizando a educação, a saúde e a assistência social. Sabemos a importância que tem a saúde e a educação como ponto de partida para o desenvolvimento econômico. Ao analisar os indicadores de países desenvolvidos, percebemos que a educação e a saúde têm sempre prioridade, levando em consideração as políticas de cada um, é claro. No caso do Brasil, percebemos que nos últimos anos vem ocorrendo alguns progressos, principalmente no que se refere à faixa etária de 7 a 14 anos, que tem aumentado as oportunidades na escola. Porém, ao considerar a educação no geral, percebemos que ainda são grandes os desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, o acesso a todos os níveis e modalidades educacionais, com vistas à universalização do acesso ao ensino fundamental. Diversos são os gargalos que ainda é preciso resolver. Os poucos anos de estudo, ou seja, a baixa escolaridade, o analfabetismo, a qualidade do ensino, a grande evasão escolar, são problemas graves que permanecem na pauta das políticas públicas para serem solucionadas. Entendendo que o analfabetismo continua a ser um dos grandes desafios brasileiros, passemos à discussão de alguns dados apresentados no slide 3. De acordo com o gráfico, podemos verificar que no período de 2007 a 2014, ocorreu pequeno declínio da taxa de analfabetismo, sendo percebida a maior queda entre a população feminina. Porém, sabemos que o analfabetismo ainda requer muito empenho do poder público para minimizar as consequências desse fato. Matéria da revista Veja, com base no relatório da Unesco, mostra que dos 36 milhões de adultos analfabetos na América Latina, 38,5% são brasileiros. São cerca de 14 milhões de pessoas num país que abriga 34,2% da população latino-americana. De acordo com o relatório da Unesco 2017-2018, há um crescimento da população com acesso à escola, porém há evidências de baixo desempenho na aprendizagem, o que comprova a persistência de deficiências na oferta e na qualidade da educação. Além disso, o limitado orçamento na educação, atrelado à relação qualidade-preço, mundialmente, mostra a necessidade de buscar soluções urgentes. E a responsabilidade pela busca dessas soluções, de acordo com a Unesco, não é apenas de um indivíduo, mas sim compartilhada com toda a sociedade, que vai dos pais, dos estudantes, professores, da imprensa, dos políticos, entre outros. Todos, de alguma forma, são responsáveis pela melhoria dos indicadores educacionais. Para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 4, e garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, é muitas vezes uma empreitada coletiva, na qual todos os atores realizam um esforço conjunto para cumprir suas responsabilidades. Cada um pode e deve contribuir de alguma forma. Os estudantes sendo assíduos, tendo bom comportamento, os pais participando das reuniões entre pais e escola, participando da educação dos filhos, o setor privado fornecendo alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, os professores seguindo as normas profissionais, oferecendo ensino de gênero equitativo e de qualidade, propiciando o bem-estar dos estudantes, os governantes fazendo a alocação equitativa dos recursos, fiscalizar o orçamento, monitorar, avaliar, fazer valer o direito à educação com eleições justas e livres, constituir comissões parlamentares, entre outros. O relatório, que apresenta uma visão geral da educação nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apresenta alguns dados preocupantes da situação da educação brasileira. Este estudo faz comparações de dados educacionais de 45 países, ratificando que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, os resultados brasileiros para a educação continuam insatisfatórios. Os dados aqui apresentados fazem parte desse relatório que está disponível no site do
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e podem ser acessados na íntegra. Ao comparar a educação, este relatório mostra avanços e desafios a serem enfrentados pelos países em estudo. Isso é fundamental, pois possibilita realizar políticas efetivas da área que necessita ser reestruturada. Os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira apontam que, de acordo com esse estudo, o Brasil tem aumentado os investimentos públicos em educação nos últimos anos, estando próximo da média dos países da OCDE, se levarmos em consideração a porcentagem do PIB. Entretanto, o país ainda ocupa os últimos lugares do ranking dos testes de avaliação do PISA, apresentando indicadores de desempenho ruins nas avaliações nacionais, como no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O que é mesmo o PISA? É uma grande avaliação internacional que busca saber a literácia dos alunos de 15 anos em 3 áreas-chave: ciências, matemática e leitura. Cada leva de testes privilegia uma área em particular. O PISA avalia o que sabem os alunos de 15 anos. A amostra constitui de alunos com pelo menos 6 anos de escolaridade que tenham entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses. Os alunos podem ser de escolas públicas ou privadas, no ensino regular ou profissional. Em se tratando do nível educacional da população adulta, o relatório informa que é de 40% a proporção de adultos de 25 a 34 anos de idade que não concluíram o ensino médio. Países como Costa Rica, México e África do Sul apresentam percentuais em torno de 50% e China e Indonésia por volta de 60%. Nas décadas recentes, na maioria dos países membros e parceiros da OCDE, a parcela dos jovens adultos que não concluem o ensino médio teve declínio, alcançando a média de 16%. Quanto aos anos iniciais do ensino fundamental, o percentual de adultos de 25 a 64 anos de idade que não concluíram é de 17% no Brasil, superior ao da Costa Rica, que é 13%, México 14% e 15% na África do Sul. Os países da OCDE apresentam apenas 5% ou menos nesse quesito. Um ponto preocupante se refere à proporção de jovens adultos 25 a 34 anos de idade com ensino superior completo, que é 17% apenas, enquanto no Chile, Colômbia e Costa Rica é próximo de 30%. Para os países da OCDE, essa média sobe para 43%, alcançando mais que 50% em alguns países. Canadá, 61%, Irlanda, 52%, Japão, 60%, Coreia do Sul, 70%, Lituânia, 55% e Rússia, 60%. De acordo com o relatório Education Excellence 2017, a parcela de adultos 25 a 64 anos de idade com ensino superior que recebe mais que 2 vezes a média de renda é maior no Brasil, 60%, Chile, 50%, Costa Rica, 51% e México, 51%. Nestes países, a parcela de adultos de nível superior com rendas abaixo da média é muito menor que a média dos países da OCDE. Como mostra o gráfico, os países que possuem uma grande parcela da população com ensino superior e salários relativos baixos são Canadá, Coreia do Sul, Japão, Noruega, Austrália, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Estônia. Países com alta parcela da população com ensino superior e ganhos relativos altos são Israel, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido e Lituânia. Países com baixa parcela da população com ensino superior e ganhos relativos baixos: Itália, Grécia, Austrália, Polônia, Letônia e Nova Zelândia. Países com baixa parcela da população com ensino superior e ganhos relativos altos: Brasil, Eslovênia, Alemanha, Hungria, Chile, México, Costa Rica, entre outros. Ainda com base nesse relatório, as maiores desvantagens de renda para os adultos 24 a 64 anos de idade
com ensino médio incompleto estão no Brasil, seguido por Chile, Colômbia, Luxemburgo, República da Eslováquia e Estados Unidos. Se comparados aos que possuem ensino médio completo, a diferença é de 20% no recebimento de renda. A média nos trabalhos de tempo integral no Brasil é 38% a menos. Já na Finlândia, os adultos com ensino médio incompleto e aqueles com ensino médio completo têm rendas similares e as diferenças de renda são 15% ou menos no Canadá, Estônia, Lituânia, Nova Zelândia e Suécia. Os adultos com ensino superior completo têm vantagens maiores em alguns países, como Brasil, Colômbia, Costa Rica, Hungria e México, obtendo na média pelo menos o dobro quando comparado com adultos que possuem ensino médio completo. Isso vai depender da proporção de trabalhadores com ensino superior, sendo que quando a proporção é maior, a diferença na renda cai e vice-versa. O gráfico mostra a configuração do sistema educacional brasileiro, tendo como eixo central educação, ramificado em 5 eixos elementares, quais sejam educação regular, religiosa, militar, profissionalizante e corporativa. Cada eixo desses apresenta novas informações. Por exemplo, na educação regular está incluída a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Cada um é ofertado de acordo com suas especificidades. O ensino a nível federal são oferecidos pelos colégios de aplicação e pelas universidades. No nível estadual, são oferecidos pelas escolas de educação básica, EJA e universidades estaduais. O município oferece as 6 escolas de educação básica, EJA e ES. Na rede privada, institutos, fundações particulares, comunitárias, entre outros. E assim segue os demais eixos. Esta configuração mostra a estrutura da educação formal nos diversos níveis existentes no sistema educacional brasileiro. Vale lembrar que somente na Constituição de 1988 a educação passou a ser dever do Estado, devendo ser ofertada universalmente, ao menos no ensino básico, como também consta nessa Constituição as responsabilidades e competências de cada esfera do governo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9394 de 1996, é um dos principais documentos do ordenamento jurídico educacional brasileiro em vigor. Conforme esse documento, a educação regular se divide em 2 níveis: educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e a educação superior, responsável pela graduação e as pós-graduações, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. A educação básica, além da educação infantil, fundamental e médio, inclui também a educação profissional, técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos. Na educação superior, enquadram os cursos sequenciais por campo de saber, de graduação e de pós-graduação, incluindo programas de mestrado e doutorado, especialização e aperfeiçoamento, de extensão. Todos os cursos devem seguir critérios já estabelecidos. Passemos ao slide 9, iniciando a discussão sobre a saúde no Brasil. Conforme já discutimos anteriormente, a assistência médica hospitalar no Brasil, até o início da década de 1980, era prestada pelos institutos previdenciários, com contrapartidas de trabalhadores e empresários. Assim, quem não estava formalmente no mercado de trabalho não tinha essa assistência. Entretanto, o Estado contribuía de alguma forma, seja nas campanhas de vacinação, na erradicação de doenças, e prestava também o atendimento a indigentes que não possuíam cobertura da Previdência. Essa situação mudou com a implementação do Sistema Único de Saúde, SUS, que foi um divisor de águas no sistema público de saúde brasileiro. Nesse novo sistema, são previstos princípios e diretrizes que definem e norteiam a formulação da Política Nacional de Saúde. Tem como princípios fundamentais a universalidade, a integralidade e a equidade, e as diretrizes são a descentralização e a participação social. Mas como surgiu esse sistema? O SUS surgiu como conquista da luta da população por direito à saúde, especialmente a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde.
o movimento sanitário formado por médicos, enfermeiros, trabalhadores de sindicatos, donas de casa, ocorrido na década de 1970 e 1980. Objetivava criar um novo sistema público de saúde que garantisse o atendimento da população. A finalidade desse novo modelo de atendimento era modificar o quadro brasileiro da saúde vigente até aquele momento. Bem, o SUS é o sistema de saúde que abrange o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, pelo setor privado e por organizações não governamentais, por meio de contratos e convênio. Está organizado em redes, regionalizadas e hierarquizadas, com direção única em cada esfera do governo. Antes da sua implementação no sistema público de saúde, só eram atendidos quem contribuía para a Previdência Social. Era centralizado e não tinha a participação dos usuários. A assistência era médica hospitalar, a saúde significava ausência de doenças, e apenas 30 milhões de indivíduos tinham acesso à saúde. Essa visão é ou deveria ser totalmente alterada a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Após a criação do SUS, o sistema de saúde passa a ser para todos, sem discriminação. Desde a gestação e por toda a vida, a atenção integral à saúde é um direito. É descentralizado, municipalizado e participativo, com 77 mil conselheiros de saúde. Prevê a promoção, proteção, recuperação e reabilitação. A saúde nesse sistema é qualidade de vida e 140 milhões de pessoas têm no SUS seu único acesso à saúde. Bem, no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, é assegurado que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, ou seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, assim como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS é regulamentado pela Lei número 8080, de 1990, que é a Lei Orgânica de Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Vigora em todo o território nacional. De acordo com essa lei, são fatores determinantes da saúde: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Dispõe ainda sobre a organização dos serviços de saúde, que devem ser de forma regionalizada e hierarquizada, sendo exercida pelo Ministério da Saúde no âmbito da União e na esfera dos estados, do Distrito Federal e dos municípios pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Os municípios podem instituir consórcios para o desenvolvimento dos serviços de saúde. Outra lei importante na organização do sistema é a número 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Outro grande avanço desse sistema é que todos os estados e municípios necessitam ter conselhos de saúde compostos por representantes do governo, dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. Esses conselhos são responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos aplicados na saúde. Outra forma de participação social na gestão da saúde é através das conferências de saúde, que devem ocorrer a cada 4 anos, tendo a representação de diversos segmentos da sociedade com o intuito de avaliar a situação de saúde e sugerir diretrizes para a formulação da política de saúde. As leis 8080/90 e 8142/90 são reguladoras do Sistema Único de Saúde. Entretanto, outros instrumentos legais, como as normas, foram indispensáveis para a reorientação e reorganização da gestão do sistema de saúde e no gerenciamento dos recursos financeiros no âmbito estadual e municipal.
Vamos aos princípios e diretrizes do SUS. Universalidade significa que o atendimento do SUS deve ser universal, ou seja, todos têm direito a serem atendidos sem distinção ou restrições. As ações e os serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação devem ser oferecidas sem nenhum custo. Integralidade. O SUS tem o compromisso público de oferecer a atenção necessária à saúde das pessoas e das coletividades de modo completo, em todos os níveis de complexidade. Equidade. O SUS deve disponibilizar a todos os cidadãos brasileiros, independente de sexo, etnia, religião, idade ou situação de emprego, o direito à mesma assistência à saúde, de acordo com as necessidades de cada um. Participação social. A sociedade tem o direito e o dever de participar das gestões públicas em geral e da saúde pública em particular, sendo que o poder público tem o dever de garantir as condições para a participação da comunidade. Descentralização é o processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios. As 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, terão atribuições comuns e competências específicas na formulação das políticas de saúde, no planejamento, operacionalização e controle social. Os princípios e diretrizes do SUS revelam-se como uma proposta bem estabelecida, pois garantem o acesso de todos os brasileiros à promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma integral, sem distinção de classes sociais, sexo, etnia, religião, idade ou poder aquisitivo. Dessa forma, é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, sendo referência para diversos países. Quantas formas de repasse de recursos aos municípios através do piso da atenção básica, PAB, é calculado com base no total da população da cidade, além de outras maneiras de angariar recursos para a saúde, como a adesão a programas federais. Essas são formas de assegurar aos moradores de cada município o atendimento necessário, como consta na proposta do SUS. Na estrutura de funcionamento do SUS, a atenção primária à saúde, também conhecida como atenção básica, é o primeiro nível de atenção em saúde. É composta por um conjunto de ações de caráter individual e coletivo que engloba a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. O seu objetivo é impactar positivamente a saúde das coletividades através de uma atenção integral à saúde. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do cidadão ao sistema de saúde. É através dela, nas unidades básicas de saúde, nas unidades básicas de saúde fluviais, nas unidades odontológicas móveis e nas academias de saúde que a população passa a ter acesso à rede integrada de saúde. Essa atenção deve ocorrer de forma abrangente, para que se torne realmente a melhor maneira de acesso da população a esse sistema. O Programa Saúde da Família, em funcionamento desde 1994, é uma das formas de organização da APS. O programa tem modificado o modo de vida de muitas comunidades e originado diversos benefícios, não só para a população, como também para o sistema de saúde, que tem diminuído os gastos com atendimento. O Programa Saúde da Família, PSF, teve início com a criação do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, em 1991. Foi criada para tentar reduzir a mortalidade materna e infantil. Sua expansão se deu principalmente a partir de 1995, atingindo 2,5 milhões de pessoas cobertas pelo programa, sendo acompanhada por 724 equipes de profissionais com dedicação exclusiva aos pacientes do território adscritos. Nesse contexto, o Ministério da Saúde define alguns requisitos primordiais que devem ser seguidos pela Estratégia Saúde da Família, como prioridades para o bom desempenho e funcionamento dos serviços oferecidos à população nas áreas adscritas. Isto é,
Os profissionais do programa devem intervir sobre os fatores de risco à saúde da comunidade. As práticas de saúde devem ser humanizadas através de vínculos estabelecidos entre os profissionais de saúde e a população, dentre outros. O Programa Saúde da Família, desde a sua implementação, tinha o intuito de fortalecer o processo de descentralização do SUS, através da compreensão de oferta da atenção básica na comunidade, criando, sobretudo, um elo entre os profissionais e os usuários. Essa relação se fortalece por este programa estar presente em localidades onde não existiam serviços disponibilizados por ele. O PSF incorpora os princípios da universalidade e equidade, sendo a principal alternativa para o modelo assistencial. Assim sendo, o mercado não seria o principal critério para organizar e distribuir os serviços, mas, sobretudo, o planejamento será realizado de acordo com as necessidades apresentadas pela população. O PSF passou por várias etapas nos processos de implementação até se constituir como um programa capaz de modificar a realidade da saúde pública brasileira. Do ponto de vista institucional, alguns marcos foram importantes para a sua trajetória, como, por exemplo, a articulação entre as universidades e as secretarias de saúde para a criação dos polos de capacitação em saúde da família, a parceria com a comunidade solidária, a abertura de linhas de financiamento junto ao reforço, a reorganização do SUS, ReforSUS, e o estabelecimento do Pacto da Atenção Básica entre o Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais. Outro fator importante foi a implantação do Piso da Atenção Básica, o PAB, que acarretou a transferência de recursos federais dentro de uma modalidade automática, fundo a fundo. Além de exigirem que as equipes estivessem integradas à rede municipal ou que se desenvolvessem estratégias similares de garantia de integralidade da assistência. Foi proporcionada pela NOB 96 a definição de um valor per capita mínimo, definido de acordo com a quantidade de procedimentos realizados no ano anterior, resultando também em um acréscimo nas transferências dos recursos cedidos à assistência da atenção básica, mesmo nos municípios que tinham dificuldades de apresentar produção suficiente de procedimentos. Foi estipulado ainda, segundo o Goulart, um valor de R$10 por habitantes por ano, possibilitando homogeneização das transferências para o conjunto de municípios. Esses recursos concedidos ao Programa Saúde da Família foram também acrescentados pela Portaria 1329 de novembro de 1999, que, por meio da cobertura populacional oferecida pelas equipes de saúde da família, passam a ser critério de definição para o incentivo a ser pago por equipe. De acordo com a população coberta, o incentivo chega a ser de até 7%. A expansão do Programa Saúde da Família e a adesão numérica progressiva do programa aos municípios está relacionado também ao aprofundamento de aspectos mais qualitativos, dados, por exemplo, pelo fato de que o arcabouço normativo e doutrinário disponível havia se adensado bastante e também pela inquestionável adesão ao SUS, revelada por uma verdadeira explosão de habilitações de municípios às condições de gestão da NOB 96. A principal estratégia para o bom funcionamento das APS é a saúde da família. Assim, é primordial que a família tenha um atendimento completo, ou seja, equipes multidisciplinares trabalhando de forma integrada devem oferecer todos os tipos de atendimento pautadas pelos princípios da atenção primária, que é a integralidade, a qualidade, a equidade e a participação social. O vínculo estabelecido pelas equipes de saúde da família com a população possibilita que estes se comprometam e se responsabilizem por melhorar o seu ambiente e, consequentemente, a saúde da comunidade. Outros serviços disponibilizados à população pelo SUS diz respeito aos serviços da medicina alternativa. Em 2006, foi criada pela Portaria GM número 971/2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Essa política
compreende atendimento gratuito em serviços de fitoterapia, acupuntura, plantas medicinais e homeopatia. É preciso que o agente comunitário de saúde, ACS, se informe se esses serviços estão disponíveis no território, sob sua responsabilidade. É preciso que o agente comunitário de saúde, ACS, se informe se esses serviços estão disponíveis no território sob sua responsabilidade, para que ofereça aos moradores como alternativa de prevenção e tratamento de doenças que possam afetar a população. Alguns desses profissionais prestam seus serviços nos núcleos de apoio à saúde da família, nos NASF. Os núcleos de apoio à saúde da família foram criados em 2008 para contribuir com a melhoria dos problemas de saúde. Esses núcleos são constituídos por profissionais de diversas áreas, como nutricionista, psicólogo, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico ginecologista, médico homeopata, médico pediatra e médico psiquiatra. Esses profissionais trabalham em parceria com as equipes da Estratégia Saúde da Família. Os agentes comunitários de saúde devem se informar se há vinculação da sua equipe a algum NASF e de que forma se dá a articulação entre eles. Esse conhecimento é necessário para que os pacientes sob sua responsabilidade sejam direcionados para o NASF, caso necessite de atendimento de algum profissional desse núcleo. Bem, vamos ao slide 12, falar um pouco sobre assistência social e segurança alimentar. Conforme já discutido anteriormente, a promulgação da Constituição Federal foi um divisor de águas para a educação, saúde, no que se refere aos direitos dos trabalhadores e também em relação à assistência social, quando essa foi inserida como parte da Seguridade Social. A sua promulgação propiciou mudanças consistentes na vida de milhares de indivíduos, quando idosos e deficientes que viviam em situação de pobreza passaram a ter poder de compra e a viver com mais dignidade. Diversos foram os mecanismos, como a consolidação de normas para fazer valer a lei, através da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, da Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica, que regulamentou o Sistema Único de Assistência Social. Foi ratificado o que consta na Constituição Federal, no artigo 203, da seção 4, de que a assistência social deveria ser prestada a todos que necessitassem, ainda que não contribuíssem com a Seguridade Social. Os objetivos dessa política são: 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Além das alterações atribuídas à assistência social, houve também a unificação de benefícios e ampliação da cobertura do sistema previdenciário. Por exemplo, os trabalhadores rurais passaram a ter um regime diferenciado, regime de economia familiar, contribuindo parcialmente. Outras alterações já discutidas, como a universalização do direito à saúde através do Sistema Único de Saúde, SUS, totalmente gratuito. Entre essas mudanças, a assistência social passa a fazer parte do sistema de proteção social, juntamente com as políticas de seguro social e saúde. Jacob Radjab e Shaibub apontam 4 progressos oriundos da nova política de assistência social. Primeiro, a integração da assistência social a um princípio mais amplo de proteção social. 2. A garantia de atendimento a quem deste necessitar,
independentemente de contribuição à Seguridade. 3. Instituição do benefício de prestação continuada. Prestação monetária não contributiva, dirigida como benefício continuado aos idosos e aos deficientes, sem meios de prover sua manutenção. 4. Regras de organização institucional em que a descentralização da execução das ações é afirmada com responsabilidade da esfera federal na coordenação e na definição de normas gerais, a participação privada na oferta de serviços e a participação social na formulação e no controle dessa política. Nesse novo modelo da Política Nacional de Assistência Social, a oferta de serviços à população envolve os Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializada de Assistência Social, os CREAS, como também, se necessário, fazem articulação com outras políticas para responder às necessidades da população. A política é desmembrada de acordo com a sua complexidade em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica tem por objetivo precaver situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecer vínculos familiares e comunitários. É destinada à população em condições vulneráveis, privadas de renda ou com acesso ao serviço de saúde deficiente e também àqueles que perdem os vínculos afetivos por discriminação, seja etária, étnica, de gênero ou por deficiência. Fazem parte do Serviço de Proteção Social Básica o Programa de Atenção Integral às Famílias, Programa de Inclusão Produtiva e Projetos de Enfrentamento da Pobreza, Centros de Convivência para Idosos, Serviços para Crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Centro de Informação e de Educação para o Trabalho, voltados para jovens e adultos. Quanto à proteção social especial, esta assiste famílias e indivíduos abandonados, que sofrem maus tratos físicos e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Quanto à proteção social especial de média complexidade, são serviços de média complexidade, serviço de orientação e apoio sociofamiliar, plantão social, abordagem de rua, cuidado no domicílio, serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência, medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, além de orientar para a harmonização da convivência sociofamiliar e comunitária. Já a proteção social especial de alta complexidade deve garantir a proteção integral, como atendimento integral institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta, família acolhedora, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, semiliberdade, internação provisória e sentenciada e trabalho protegido. Vamos falar um pouco sobre o programa Bolsa Família, tema bastante polêmico, que apesar das controvérsias vem trazendo impactos positivos, tanto diretos como indiretos na vida de uma grande população. Seus efeitos positivos são percebidos no convívio familiar, na educação, na saúde, fato muito importante para a mobilidade social. Criado em 2004, o programa Bolsa Família objetivava incluir socialmente milhões de famílias brasileiras que viviam em condições de miséria,
trazendo alívio imediato de sua situação de pobreza e fome. A ideia era que, através deste programa, fossem modificados também os indicadores educacionais das crianças mais pobres. Vale lembrar que um dos critérios para receber a bolsa é a criança estar frequentando a escola. Assim, será possível interromper o ciclo intergeracional de reprodução da pobreza. Bem, sabemos que esse programa nasceu da fusão de diversos outros, como Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação e Fome Zero. Foi fundamental unir todos esses programas em um, pois facilitou a coordenação, além de facilitar o acesso da população a este. É certo que nem toda a população necessitada tem acesso ao Bolsa Família, entretanto, diminuiu muito a quantidade de pessoas que possuem todos os critérios para ser beneficiário do programa e ainda assim estão fora. A relevância do Bolsa Família é demonstrada através de diversos fatores, como, por exemplo, a redução da desnutrição e da insegurança alimentar e nutricional. Isso porque substituiu ações descontínuas e parciais, como a distribuição de cestas básicas. Outro fato que deve ser apontado entre os principais impactos positivos é a redução da mortalidade infantil, em função da prevalência de baixo peso ao nascer. Vamos à discussão sobre a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A Lei nº 11.346 é regulamentada em 15 de setembro de 2006, criando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, que tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada. Nesse contexto, é instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Após um longo caminho de luta pela segurança alimentar e nutricional no Brasil, é instituída a lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Sabemos que esse debate não é recente e que teve início logo após a Primeira Guerra Mundial. Outras estratégias foram pensadas como formas de sanar as questões ligadas à fome no país. Josué de Castro, por exemplo, foi um grande combatente, denunciando a situação de pobreza e apontando as causas estruturais da fome no país. Entretanto, pensar nessa política como direito do cidadão só veio ocorrer com a promulgação da Lei 11.346 e a criação do SISAN. Artigo 4º. A segurança alimentar e nutricional abrange 1. A ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda. 2. A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos. 3. A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. 4. A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitam a diversidade étnica e racial e cultural da população. 5. A produção de conhecimento e o acesso à informação. E 6. A implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país. Essa lei representa um grande avanço da segurança alimentar e nutricional no Brasil, principalmente em relação aos princípios de direito humano, a alimentação e a soberania alimentar. Pensar a segurança alimentar e nutricional como um direito humano fundamental é essencial para diminuir a fome e a desnutrição no país. Mas uma política pública que também foi estruturada na década de 1960 no Brasil diz respeito às políticas de proteção ao trabalhador. Esse foi um período de crescimento econômico positivo
fato que impulsiona o aumento populacional e a migração rural, aumentando o número de pessoas disponíveis para o trabalho. A Constituição de 1946 reconhece a assistência ao desempregado como um direito do trabalhador, porém somente em 1965 é criado o Cadastro Permanente de Admissões e Dispensas de Empregados e instituído um plano de assistência ao desempregado, através da Lei 4.923. O Fundo de Assistência ao Desempregado, o FAD, é que custeava esse benefício e o critério para ter direito a ele era a dispensa sem justa causa ou encerramento da empresa. Entretanto, no ano seguinte, este benefício passou a incorporar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, em 1966, e o seu recebimento também deveria obedecer a critérios, como, por exemplo, em certo período, só recebia o pessoal demitido coletivamente. O objetivo do FGTS era ajustar o processo de demissão dos trabalhadores, diminuindo os gastos de empregadores, que era bastante oneroso. Outros programas foram criados em 1970, como o Programa de Integração Social, o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O objetivo desses fundos era formar patrimônio para o trabalhador e estímulo à poupança interna. O PIS se destinava aos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP aos servidores públicos nos 3 níveis do governo. Vale ressaltar que esses programas não trouxeram grande transformação na vida do trabalhador. O Sistema Nacional de Emprego, SINE, foi criado em 1975 por intermédio do Decreto 76.403/75. Tinha como objetivo oferecer serviço de intermediação de mão de obra, orientação profissional e geração de informações sobre o mercado de trabalho. Entretanto, desse serviço, somente a intermediação de mão de obra se consolidou. Os demais serviços foram extintos em função de fatores como a fragilidade da fonte de financiamento do SINE e do caráter descentralizado de sua implementação. Outro benefício que vem trazendo impactos bastante positivos na vida dos trabalhadores é o seguro-desemprego, criado no início de 1980 pelo Decreto-Lei 2284/86. A finalidade era assistir financeiramente e temporariamente ao trabalhador desempregado dispensado sem justa causa ou devido ao fechamento da empresa. Vale ressaltar que após a crise econômica dos anos 1980, através da Lei 7.998/90, o seguro-desemprego passou a ter a atribuição não só de dar assistência financeira ao desempregado, mas também auxiliá-lo na busca de novo emprego e capacitá-lo. Ao longo dos anos, os programas vão se reestruturando e se adequando aos novos contextos econômicos. Por exemplo, as leis 8.352/91 e 8.900/94, que incorporaram novas diretrizes aos programas como o prolongamento do período do benefício. A abrangência do seguro-desemprego também modificou, quando foi também ampliada pela incorporação o pescador artesanal em 1992, as empregadas domésticas em 2001 e em 2003 criou-se o seguro-desemprego para o trabalhador libertado de condição análoga à de escravo. Outra alteração bastante positiva foi a extensão desses benefícios a todos os trabalhadores, não apenas aqueles do trabalho formal. Foram criados novos programas a partir de 1995, como o Plano Nacional de Formação Profissional, o PLANFOR, direcionados aos desempregados, trabalhadores formais e informais, micro e pequenos produtores urbanos e rurais, jovens à procura de emprego, jovens em situação de risco social, mulheres chefes de família, portadores de deficiência, entre outros. O diferencial aí seria a introdução de mecanismos para inserir os grupos marginalizados no mercado de trabalho. Ainda no intuito de readequar, em 2003, o PLANFOR foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação, o PNQ, dando novas orientações a este programa. Enfim, nesse slide apresentamos os principais programas vigentes no Brasil, nos quais ocorreram readequações importantes, seguindo as transformações econômicas ao longo dos anos, sempre empregando políticas de melhoria da qualidade do trabalhador. São eles o abono salarial, intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, qualificação profissional,
geração de emprego e renda, primeiro emprego para a juventude e economia solidária. Vale lembrar que esses programas levam em consideração a oferta da mão de obra e não a demanda, fato que limita a sua eficácia. Com as novas regras da reforma trabalhista atual, acredita-se que também ocorrerão alterações nos programas já em funcionamento. Finalizando a disciplina, concluímos que, devido às características de formação do Estado brasileiro, que não atende aos interesses gerais da sociedade, esta deve ser reestruturada com vistas a melhores índices de saúde, educação, trabalho e renda. Para isso, é necessário o envolvimento de todos os cidadãos para a construção de um país melhor. Um abraço a todos.